Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal de casa. Sejam bem-vindos ao SEAC. Hoje é dia 12 de junho. E a gente está aqui de novo, que delícia, né? Começando com os avisos. Tem a evangelização infantil e a escola, a pré-mocidade também. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha, pega os telefones, tá? Mas aqui parece que não tem ninguém com filho pequeno, né? No nosso grupinho aqui, só jovenzinhos. Então, que bom, né, que a gente está aqui novamente juntos e vamos fazer a nossa elevação para a gente começar a conversar hoje sobre o capítulo 17, que é um capítulo, bom, todos os capítulos são lindos, mas esse capítulo eu acho que nos ensina a viver com sabedoria. Eu gosto muito dessa frase, sabe? Viver com sabedoria, porque a gente vai aprendendo e a gente vai se programando para ser feliz. Então vamos nos sentar na medida do possível com conforto, porque essas cadeirinhas são mais ou menos assim, né? E vamos, eu sempre falo, vamos mandar assim, o nosso amor para a nossa Virgem Maria e dedicar a oração para ela. Eu sempre falo, vamos dar um abraço na nossa mãezinha, mas é um abraço assim, que significa todo o amor que a gente tem, porque a gente não consegue abraçar no espírito com os braços, né? Mas a gente manda como uma forma, sabe, do nosso maior carinho, respeito e fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Cumprimentando os mentores da casa, os mentores desse trabalho e os mentores pessoais de cada um de vocês, cumprimentando o meu mentor também, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o capítulo 17. O capítulo 17 ele começa como sede perfeitos e ele termina como cuidar do corpo e do espírito. Então a gente vai começar pelo fim. Como cuidar do corpo e do espírito? Hoje em dia a gente vê tanta gente exagerando no cuidado do corpo com procedimentos estéticos que têm levado à morte. Então, quando a gente vai cuidar do corpo, eu acho que é extremamente válido, sabe, você se cuidar, você colocar um botox, você colocar alguma coisa que te proporcione o bem-estar interior, porque a gente precisa se sentir bem com nós mesmos. Agora, o que tudo aqui, né, nesse planeta passa do normal para o exagero. Quando você começa a prejudicar o seu corpo por conta de procedimentos estéticos, vale ressaltar que o corpo acaba. Ele, com o passar do tempo, porque envelhecer é um privilégio, né? Mas viver com sabedoria é uma escolha. Então, como o nosso corpo vai gastando, a gente tem que tomar cuidado com eles. Então, existem cuidados estéticos que não fazem mal para o corpo, eles não vão prejudicar. E existem cuidados que você vai agredir o seu corpo físico de uma maneira que passa para a alma. Por quê? Porque quem pensa nesse tipo de procedimento que vai agredir demais o seu corpo, ele está esquecendo que a gente tem uma alma. Que o nosso corpo ele é só um invólucro, que a gente quer deixar ele bonito. Eu acho que a vaidade, sem incomodar os outros, é muito importante, sabe? Lembrando, né, que o Divaldo Franco está sempre com o cabelinho tingido, sempre bonito, porque você está bonito, você está bem arrumado, é ter um respeito com quem está do seu lado. É um respeito com o próximo, a gente se apresentar bem. E para se apresentar bem, não precisa ter dinheiro. Você pode ter uma roupa muito simples, mas lavada, sabe? Hoje em dia não se passa mais roupa, mas lavada, cheirosa, sabe? Tem muita coisa que a gente pode fazer que não existe a desculpa, eu não tenho dinheiro. Não, isso não existe. Assim como para Jesus, não existe isso também, sabe? Porque tudo que Jesus ensina, tudo que ele nos deixou como exemplo, não precisa de dinheiro, gente.
É isso que a gente tem que entender, que o nosso desenvolvimento como ser humano, que o nosso aprimoramento como ser humano vai do que a gente tem aqui dentro. Não precisa de dinheiro para ser uma pessoa boa, para ser feliz. Não, a gente tem que usar a aceitação dessa reencarnação, porque tudo que a gente passa de dificuldade, eu falo isso para vocês, mas eu falo isso para mim mesmo. Sabe, tudo que a gente passa de dificuldade, a gente não pode esquecer que nós escolhemos isso antes de reencarnar. E se a gente escolheu reencarnar com esses tipos de desafios, é porque vai dar certo. Eu tenho certeza que nenhum espírito, fazendo a sua programação terrena, vai escolher uma coisa que não vai dar certo. Porque a gente vem para a Terra para progredir. E se não dá certo, de que vale, né? Então, quando a gente vai cuidar do corpo e do espírito, a gente tem que alimentar a nossa alma. Como a gente alimenta a nossa alma? Com oração. Lembrando que a oração não é você chegar, Pai Nosso, não. A verdadeira oração é a gente conversar com Deus. É a gente conversar com o nosso mentor. Porque o nosso mentor é o nosso melhor amigo. É o nosso amigão invisível. Porque ele nos escolheu como... por afinidade, né? Então a gente tem nele, sabe, um amigão e a gente pode conversar mentalmente com ele. Falar, olha, eu estou precisando de ajuda, eu não estou dando conta disso, me inspira, porque você tendo assim, de mão dada com o seu mentor e falando com ele todo dia, você tem inspiração. Olha, eu faço uma aposta com vocês, que todos vocês vão conseguir essas inspirações. Bom, agora voltando para o começo, né, do capítulo. Caracteres da perfeição. O que é ser uma pessoa perfeita? Não existe no planeta. Não existe. Não existe. Infelizmente, não existe. Então, eu acho que quem está mais perto da gente como símbolo da perfeição é Jesus. E mesmo assim, ele não agradou todo mundo, foi crucificado, né, gente? Então, a gente ainda precisa, sabe, se aprimorar, tomar cuidado para a gente aproveitar essa reencarnação. A gente passa perrengue sim, mas se a gente não passasse, a gente não ia evoluir. Porque quando a gente senta no conforto e está tudo bem, você não tem nada para se preocupar, a gente estaciona. Agora, quando vem, sabe, aquele cutucão, aquele chacoalhão de coisas que a gente precisa passar e que depende da gente, a gente tem que pensar e lembrar, não, eu escolhi isso, eu sou competente para passar. Mão dada com o mentor, conversa com o mentor, que a intuição vai chegar, com certeza. Então, a gente sabendo que não existe ninguém perfeito no planeta, e a gente vai pensar quem é o homem de bem, o que é um homem de bem, que é um outro item do capítulo. Um homem de bem, eu acho que todos nós somos do bem. Se a gente não é tão do bem, a gente está chegando lá, né? O que é ser uma pessoa do bem? Uma pessoa do bem é a pessoa que é humilde, que respeita os amigos, que respeita a fala do outro e não quer convencer o outro da sua realidade ou do seu credo ou das suas opiniões. Sabe, a gente tem que saber que cada um de nós tem uma impressão digital. Eu sempre falo, você duvida que Deus existe? Então você lembra que no planeta não existe um ser humano com impressão digital igual ao outro. E morrem pessoas todo dia e nascem pessoas todo dia no planeta inteiro. Essa é uma prova que existe, você pode chamar de Deus ou pode chamar do que você quiser, mas existe uma força que nos rege. Isso é indiscutível. Ficou na dúvida? Lembra da impressão digital que aí mata qualquer coisa. Então, o homem de bem, ele ajuda o seu semelhante. Sabe, ele pode ajudar de diferentes formas, ou com um sorriso, ou com um conselho, ou com um abraço, sabe? Ele está sempre com o coração generoso para poder oferecer o que ele tem de bom dentro de si para as pessoas. Essa é a função das pessoas do bem, a gente saber que a gente está seguindo os ensinamentos de Jesus, passinho por passinho, e cada
capítulo que a gente lê do Evangelho, a gente percebe que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai do começo ao fim, ele gera sobre o mesmo assunto, que é o nosso aprimoramento pessoal, a nossa fé e a nossa certeza que a gente vence tudo que vier para a gente. Quando a gente confia em Deus e a gente sabe que a gente que escolheu, não tem tempo ruim para a gente. A gente vai, luta, cada coisa no seu tempo. Porque não adianta que a gente quando tem um desafio, a gente quer que o resultado venha logo. É no tempo de Deus. Que eu entendo que é o tempo que a gente tem para entender o nosso crescimento. Porque se pensou, recebeu, a gente talvez ainda não consiga lidar com esse aprendizado. Então a gente precisa realmente, às vezes, chorar bastante para entender que a gente tem força e capacidade para vencer. Os bons espíritos. O homem de bem, ele cativa os bons espíritos. Porque quando a gente fala no homem de bem, a gente imagina aquele ser humano que ele tem uma aura de luz, de tranquilidade tão grande que os espíritos que estão em função da gente aqui no planeta, eles ficam juntos. Então a gente sabe que quanto mais a gente se esforçar para ser uma pessoa legal, mais espíritos bons estão com a gente e menos espíritos não bons encontram receptividade em nós. Quando a gente está com a vibração baixa, que a gente tem um desafio e a gente fica assim, bem chateado ou com a vibração baixa, o que acontece? Aqueles irmãozinhos que não são do mal, são aqueles irmãozinhos meio perdidos, eles ficam com a gente, poxa, ela é do meu time. Aí eles vêm, ficam assim do lado, sabe? Também com aquela melancolia. Então, a gente que sabe que isso existe, a gente não pode deixar a peteca cair, não. Se a gente está se sentindo mal, triste, com vontade de chorar, com vontade de largar tudo, é um sinal. Vai no banheiro, lava o rosto, molha aqui a nuca, molha o pulso, pega um copo de água e fala, amigos espirituais, estou precisando de ajuda que eu estou lá embaixo. Me deem um remédio nessa água. E você vai tomar com fé. Gente, eu já fiz isso e eu posso dizer que funciona. De coração. O que é o nosso dever? O dever começa quando ameaça a felicidade do próximo. Isso significa egoísmo. Se a gente é aquele tipo de ser humano que quer tudo pra gente, que a gente só olha para o nosso umbigo, quando a gente acha que a gente é o primeiro de tudo, a gente está atrapalhando o próximo. Porque a nossa felicidade, o nosso dever, o nosso compromisso, ele acaba quando você encontra a outra pessoa, porque você tem que respeitar. Por exemplo, né, eu sou espírita, uma amiga minha não é. Então ela vem e fala, não, porque a minha religião é isso, é assim, e você fala, não, mas a minha é muito pior, é muito melhor. Porque a minha religião, gente, não pode. Cada pessoa tem o direito de ser o que quiser ser. Nós não podemos julgar ninguém. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua estrada de vida, que foi escolhido quando nasceu, para a reencarnação. Então a gente não pode, a gente não tem o direito de julgar o outro, nem tem o direito, olha, o que eu vou falar agora é meio polêmico, mas você não tem o direito de pegar o problema da outra pessoa e falar, não, eu posso resolver. Eu passei por isso, querendo resolver o problema de uma filha minha. Aí vindo no SEAC, lendo, estudando, eu pensei, poxa, eu estou sendo orgulhosa. Quem sou eu para pegar o problema dela, que ela escolheu, e tentar resolver? Aí eu tirei o pé, porque eu entendi que a gente só aprende com sofrimento. Eu também já dei cabeçada na vida, eu fiz tanta coisa e aprendi, sabe? É aquela coisa, se eu voltasse lá na minha juventude, eu não teria casado, mas eu precisei passar por uma série de coisas para ser a pessoa que eu sou hoje, para entender que cada pessoa tem o seu destino, né? As pessoas passam pela vida da gente também. Superiores e inferiores.
Esses itens que eu estou falando para vocês são os itens do capítulo 17, tá? E dando uma passadinha porque o nosso tempo é curto. Quem é superior e quem é inferior? Aí você pode, num determinado momento, se sentir inferior. Mas quem falou que você é inferior? Porque o outro se acha melhor que você? Então você está se espelhando no outro que você nem conhece direito a vida dele para achar que você é um ser inferior. Errado. E quem é superior? É a mesma coisa. Quem disse que a tal pessoa é superior? Por que ele é superior? Porque de repente ele sabe, ele fala bem, ele tem tal formação, tá? Tudo isso é muito bonito. Ele pode realmente ter essa capacidade, né? Essa qualificação. E o resto? A gente tem que entender, eu acho assim tão importante, que cada um de nós tem uma coisa muito boa para oferecer para o outro. A gente não sabe tudo. Isso é uma chatice, né? Se todo mundo fosse igual. Então não, cada um sabe fazer uma coisa bem feita. Mas é verdade isso, sabe? Você nunca pode achar que você não sabe fazer nada. Quem te falou isso? Às vezes a gente ouve até do pai e da mãe, né? Às vezes a nossa criação nos deixa um complexo de inferioridade, porque a educação antigamente era diferente. Mas a gente está aqui no SEAC, então nós, né, eu falo nós porque eu também tinha problemas com a minha mãe e com meu pai, a minha mãe sendo alemã, rígida pra caramba, foi difícil. Mas a gente está aqui no SEAC, a gente está vendo a evolução do ser humano, a gente está tendo conhecimento. Então a gente não tem que trazer os traumas do passado para frente. Isso é difícil, mas se a gente quiser, a gente consegue. Porque a gente não pode criticar os nossos pais, porque na verdade, naquela época, eles nos ofereceram o que eles sabiam fazer. Hoje o mundo mudou, hoje está tudo diferente. Então, a gente não pode olhar para os nossos pais e falar, poxa, mas meu pai me batia, poxa, minha mãe não deixava fazer. Eles foram criados daquela forma. Então, eles educaram os filhos como eles foram criados. E hoje, felizmente, a educação mudou muito. Então, é aquela coisa, não existe superior nem inferior. Sabe, quando você nunca se sinta inferiorizado por ninguém. Porque a pessoa pode ser melhor num quesito, mas você pode ser melhor em outro. A gente não pode esquecer isso, tá? Porque isso faz a nossa autoestima crescer. A autoestima não é aparência física. Não é, porque você pega uma pessoa bem feia, se coloca no esteticista, ela faz isso, faz aquilo, troca a cor do cabelo, bota uma roupa bonita, ela é outra pessoa. Mas ela não mexeu no interior. Então essa capa que a gente veste não é tão importante. O importante está aqui, ó. A gente ser do bem, a gente ter coragem de viver com sabedoria. A virtude. O que é virtude? Vocês podem ver, é interessante quando você pega e começa a ler esse capítulo com calma, que tudo gira sobre o mesmo assunto. E os outros capítulos também. O Evangelho vai trazendo sobre óticas diferentes, cada capítulo. Então você pode se olhar de todos os jeitos, para você melhorar como ser humano. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Essa frase é bem comum, mas o que ela significa? Você não ser vaidoso. Porque quando você fala, e às vezes a gente fala sem maldade. A gente fala, sabe, aquela pessoa, eu fiz isso. A gente fala sem maldade. Mas em coisas mais sérias, a gente não precisa contar o que a gente faz de bom para o próximo. Agora, essas coisinhas do dia a dia, a gente pode falar porque a gente não está se gabando de nada, mas se você vai fazer eu não gosto da palavra caridade, eu acho que quando você vai ajudar o coração uma pessoa num assunto mais difícil, não precisa falar para ninguém que você está ajudando. Porque se você começar a contar para todo mundo, a vaidade vai falar, nossa, eu fiz isso, legal, né? Eu tenho mais um pontinho com Jesus. Ele não vai dar pontinho nem estrelinha dourada para quem ficar falando tudo que faz. Principalmente em doação com dinheiro.
Ai, sabe aquela instituição, eu doei X. Tá, você doou, legal, você pode doar, melhor ainda, mas não dá conta. Porque lá em cima o pessoal não é de brincadeira, não. Eles ficam cuidando da gente ali com um lapisinho, sabe? Não pode. Se você faz uma coisa errada, já coloca uma coisinha lá. Aí você tem que pensar em desfazer para eles tirarem, né, aquela marquinha de coisa que a gente fez errado. Então, na verdade, esse capítulo gera em torno disso, de nós nos olharmos internamente, buscarmos. Tem uma coisa legal que diz assim, isso foi um dos cursos aqui no SEAC, né, que eu aprendi. Quando você está de baixo astral, você vai na frente do espelho e começa a falar em voz alta suas qualidades. Isso é muito legal. Chega e fala, eu me acho lindo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não pode inventar, né? Tem que falar o que sai daqui. Aí você começa a ver quanta coisa boa você tem por dentro. Se você tem tanta coisa boa, por que ficar com aquela infelicidade? É buscar todas essas coisas boas, colocar num balaio e falar, essa aqui sou eu, ó. Eu sou muito legal como ser humano, então eu vou vencer tudo que eu precisar vencer, porque eu tenho capacidade, eu tenho Deus aqui dentro, eu sou filho de Deus. Tá bom? Então, ó, vocês façam a lição de casa, assim, de ser com as pessoas, para não ter marquinha em cima, né? Sei lá, se valorizar como ser humano, isso eu acho muito importante. Sabe, agora, se valorizar, é se valorizar para você, não para você depois sair por aí se achando, sabe, a última bolacha do pacote, eu sou eu. Não, é para a gente saber que a gente pode tudo segundo as leis de Jesus. Então, eu desejo uma semana ótima, um beijo no coração e vamos que vamos. Qualquer coisa a gente está aqui, um apoiando o outro, tá bom? Beijo. Tchau, pessoal de casa. Tchau, tchau.